Saudações a todos, bem-vindos à aula de Orientação para a Prática Profissional e Pesquisa. Sou a professora Anabela e comigo está o professor Jonimar. Olá, tudo bem? Tudo bem, professora Anabela. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da nossa disciplina de OPP. Espero a participação de todos aqui no chat, estou aqui para contribuir com vocês. Então, sem mais delongas, vamos à aula que nós temos muita coisa para aprender. O conhecimento é algo que ninguém tira da gente, então ele é o nosso elemento principal de aprimoramento. Vamos conhecer um pouquinho os conteúdos da aula de hoje e os nossos professores. Então, eu sou a professora Anabela, especialista em Direito Administrativo, graduada em Direito, em Pedagogia, com algumas especializações. Professor Jonimar, mestre em Administração, graduação em Licenciatura Plena em Matemática, especialista em Matemática e Metodologia do Ensino Superior. Essas são as nossas apresentações oficiais. Conteúdo da nossa aula para hoje: atribuições do técnico em finanças, conhecimento e pesquisa científica, etapas dessa pesquisa, redação técnica e científica. Os nossos objetivos. Nossos objetivos que temos para hoje é conhecer as características que envolvem o profissional de finanças, diferenciar conhecimento científico do conhecimento do senso comum, compreender as etapas que envolvem a pesquisa científica. Ainda temos entender as normas da metodologia e produção e técnica científica, relacionar os princípios e normas da redação científica, reconhecer os tipos de redação oficial e aplicar o uso de citações e referências nos documentos elaborados pelos nossos futuros técnicos em finanças. Muito bem, para começar, vamos à nossa ementa: atribuições do técnico em finanças, conhecimento e pesquisa, planejamento das atividades de pesquisa, redação técnica, estrutura de publicações, apresentações orais e escritas de projetos, relatórios, textos técnicos, os ramos de atividade das empresas públicas e privadas que o técnico em finanças pode atuar e, por fim, mas não menos importante, regulamentação e legislação do estágio, bem como os direitos e os deveres do estagiário e dos agentes envolvidos. Para que nós possamos, então, iniciar essa disciplina, vocês que são futuros técnicos em finanças, o que faz um técnico em finanças? Qual a concepção desse profissional? É uma profissão recente no ramo, no mercado, e você agora vai conhecer o que faz um técnico em finanças. Olá! Hoje eu recebi a missão de te apresentar as atribuições e a importância do profissional que você vai se tornar, um técnico em finanças. Pedi ajuda dos professores e coordenadores do curso de finanças, Samuel dos Santos e João Batista. O curso técnico em finanças engloba todas as atividades econômicas que caracterizam uma economia de mercado. Por quê? Nesse curso estão inseridas todos os processos e procedimentos característicos de uma economia de mercado, ou seja, as economias descentralizadas. Durante todo o curso ele vai ser habilitado em diversas áreas voltadas para a organização, para a empresa, não só da parte financeira, mas principalmente da parte financeira. Então ele vai ter uma visão geral da organização da empresa e também ele vai ter um foco principal na área financeira. Então ele vai aprender a questão das transações bancárias, da questão de tesouraria também, a parte de contabilidade também, questão de análise de crédito, a questão de orçamento empresarial, a parte também financeira, da saúde financeira da organização. Então isso tem um know-how muito grande, tem um leque muito grande para ele estar aprendendo e vai estar adquirindo no decorrer das disciplinas do curso. Este curso representa uma excelente oportunidade de capacitação para aqueles jovens que estejam ingressando no mercado de trabalho ou que, porventura, aqueles profissionais que tenham sido desligados temporariamente. Por quê?
Porque é um curso que tem uma forte aceitação no mercado de trabalho rondoniense. Hoje, todas as empresas têm um setor financeiro, têm a necessidade de alguém que conheça da área, que tenha uma habilidade na área. Geralmente as pessoas têm um pouco de dificuldade nessa área de gerir, até nas finanças pessoais mesmo. A gente verifica, então, o curso ele vai estar abrindo essa oportunidade no mercado de trabalho e dando, suprindo uma necessidade que o mercado de trabalho tem hoje em dia. Porque o curso técnico em finanças está inserido nas 3 grandes áreas de conhecimento da economia aplicada, ou seja, contabilidade, administração e economia. Essas 3 áreas, em conjunto, englobam todos os processos de gestão de uma empresa, ou seja, a gestão propriamente dita, o controle e o processo de crescimento das empresas. Então, todas essas atividades são características, são intensivas num curso de economia que tem como foco a busca de uma interação intensa entre teoria e prática. Convencido sobre a boa escolha que fez? Boa aula, futuro técnico em finanças e sucesso! Vocês tiveram a oportunidade, portanto, de conhecer as funções do técnico em finanças prestadas pelos nossos coordenadores do curso, o professor João e o professor Samuel. E vejamos, então, quais são as competências que esse técnico em finanças deve desenvolver. Uma das primeiras competências é efetuar atividades de negociações bancárias nos setores de tesouraria, contabilidade, análise de crédito, orçamento e empresarial. Identificar os diversos indicadores econômicos e financeiros e sua importância para a análise financeira. Ler e interpretar demonstrativos financeiros. Realizar fluxo de caixa, lançamentos financeiros, ordens de pagamentos, contas a pagar e receber as cobranças. Coletar e organizar informações para elaboração de orçamento empresarial e análise patrimonial. Essas são algumas das competências que você, técnico em finanças, deve desenvolver durante o nosso curso. E para nós iniciarmos o conteúdo da disciplina, para nós então entendermos um pouco sobre o que é conhecimento, vamos à externa, conhecimento científico e senso comum. Qual que é a diferença? Uai, mas professora, conhecimento científico e senso comum, como é que funciona? Pense o seguinte, quem não já ouviu falar que coloca a vassoura atrás da porta para minha visita ir embora? Geralmente, você tem isso provado? Já teve alguma pesquisa falando que se você colocar a vassoura, a pessoa vai embora, não vai, professor Junimar? Tem muito, aquele chá de folha de laranja com alho e cebola misturado. E se eu colocar a vassoura virada para cima ou virada para baixo, será que interfere no tempo que a visita dura na minha casa? Então, isso é um conhecimento comum. Isso é um conhecimento que não tem prova científica. Diferente, por exemplo, do remédio. Vamos supor, um remédio que a gente usa para dor de cabeça, um remédio comprado em farmácia que foi testado, aprovado pelas agências. Para a gente tirar todas as dúvidas, vamos à externa, conhecimento científico e senso comum. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo de volta às aulas. E hoje nosso tema é bem interessante. Tenho certeza que você segue alguma crendice popular. Em casa mesmo, quando você tem alguma dor, pode ser que a sua mãe ou a sua avó já tenham te oferecido algum remédio caseiro. Para dor de estômago, eu sugiro sempre que tome boldo do Chile, carqueja e também espinheira santa. São as plantas mais indicadas para isso. A gente tem também compostos que a gente criamos para problemas de quem tem diabetes, que é um problema muito que está aparecendo no dia de hoje, que nem as folhas que você faz e toma no dia a dia, que baixa o teor de açúcar no sangue, que nem o pata de vaca, o miraruíra, o quácia, o pedra úmica A, todos eles só servem específico para diabetes. Olha, isso já vem já de família, já vem já de raiz. Meu pai, ele nasceu na Amazônia, no caso, ele serviu o exército e ele era tipo assim, médico, curandeiro de reservas.
Aí, por questão disso, ele trouxe para cá e a gente sempre acompanhamos e adquirimos conhecimento e se aprofundamos em internet, em livros, que com isso a gente adquirimos mais conhecimentos ainda. O que acabamos de ver também é conhecimento, nesse caso, senso comum. Você sabe diferenciar senso comum de conhecimento científico? Olha só o que as pessoas na rua responderam. O senso comum, ele vem mais através da cultura obtida por um determinado povo, numa determinada região. Então o povo acredita, né, porque os seus avós, os seus antepassados e o convívio dele naquela região, ele aponta, né, para um determinado resultado para ele. Então, isso é o conhecimento que não é obtido através da universidade, através das escolas, isso é o chamado senso comum, tá? Que também é conhecido como imaginário social, né? O conhecimento científico, né, ele, como o próprio nome diz, ele é baseado em experiências, em técnicas de pesquisas elaboradas, com metodologias, e isso se obtém um determinado resultado também, mas obtido de outra forma. Bem, senso comum, no meu entendimento, é quando o cidadão vai decidir algo ou fazer algo baseado em informações pertinentes a ele mesmo. São conhecimentos dele, que ele buscou do cotidiano, de sua vida, e aí ele vai tomar alguma decisão baseada nesse senso comum pessoal dele. O científico, ele vai tomar alguma decisão, decidir algo baseado em bases científicas, ou bases científicas construídas por ele mesmo através de pesquisas e dados, ou buscar esses dados científicos e essas pesquisas baseados em conhecimento de outras pessoas, que provavelmente têm embasamento técnico e teórico para ter essa informação ou esses dados. O que diferencia ambos é o modo como eles são constituídos. Enquanto nós constituímos um senso comum embasado na nossa experiência cotidiana, a partir de nossa observação mais imediata, e passamos isso de pai para filho, de geração em geração, ele tende a ser um conhecimento que se consolida, que se cristaliza, mesmo em alguns deles não havendo um fundo de verdade. Diferentemente, o saber produzido através da ciência é um saber sistematizado, construído a partir de uma investigação criteriosa, com metodologia. Então, o conhecimento científico se refaz. Porque hoje fazemos uma pesquisa e constatamos um dado e alguns anos depois esse dado não mais se ratifica. A tendência é o senso comum se enraizar por conta do modo como ele é construído. Agora eu vejo, principalmente na academia, que o senso comum sofre uma desvalorização imensa. Tudo precisa ser científico. E se nós formos observar ao longo da nossa vida, nós temos saberes construídos via senso comum importantes, que são verdadeiros, inclusive, que justificaram a sobrevivência da humanidade. Não é? É por isso que nós construímos as nossas regras de civilização, as nossas relações, é por esse saber intuitivo, subjetivo. Eu tendo a valorizar muito o senso comum. Claro que alguns saberes a ciência jogou por terra, não é? Mas alguns sobrevivem e muitas vezes a própria ciência parte de um saber do senso comum para estabelecer as suas pesquisas. Então, o homem contemporâneo pensa isso de X. Vamos verificar se isso que ele pensa procede, faz sentido, é verdadeiro? Quantas opiniões diferentes, hein? O importante é saber sobre as duas situações, o conhecimento científico e o senso comum. Tchau e até a próxima. Vimos, portanto, algumas apreensões sobre senso comum e conhecimento científico. O conhecimento científico é o que nos interessa na disciplina de orientação para a prática profissional e pesquisa, e ele é produzido como? Como que esse conhecimento é produzido? Ele é produzido através da pesquisa. A pesquisa em que testa, comprova ou reprova determinado conhecimento, diz se ele é científico, é aí que diz que ele é científico. Para servo, a pesquisa científica
é uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos ou práticos por meio do emprego de um processo científico. Parte de uma dúvida ou problema e, com o uso de método científico, busca uma resposta ou uma solução. Essa é a perspectiva da pesquisa científica. Então, temos um problema, que é temos um tema, que é o assunto que irá ser abordado. Esse tema gera um problema, que é por meio de uma pergunta, o que você quer saber a respeito disso. Então, como, por exemplo, é desenvolvido o estágio no IFRO. As possíveis respostas compreendem a hipótese e, para verificar se essa hipótese é verdadeira ou não, você vai seguir um procedimento baseado no método. Os principais métodos que nós temos é a indução, a inferência e a dedução. Esse é o processo geral de uma pesquisa científica. Para que você possa organizar a sua pesquisa, o seu conhecimento está aleatório, então você precisa definir esse tema para investigar quais são os tópicos que têm interesse e importância. Depois você vai se organizar, que é planejar as diversas atividades, como ler, estudar, visitar algum lugar. De fato, realizar a pesquisa, que é a busca em livro ou o procedimento mais específico. E só então você vai escrever, que são os apontamentos, o registro das ideias a respeito daquele assunto. Temos uma adaptação aqui do Silva e do Prodanov sobre a estrutura básica de uma pesquisa. Então, nós temos a pesquisa básica, a pesquisa aplicada. A básica compreende principalmente bibliografia, a aplicada pretende resolver um problema prático e elas têm alguns instrumentos. Pode ser exploratória, descritiva, explicativa, documental, bibliográfica, experimental ou operacional. É só um apanhado geral sobre as técnicas de pesquisa. O que é importante você considerar é que, quando você vai trabalhar o planejamento da pesquisa, você precisa observar esses elementos: importância, viabilidade, alcance e organização. E, desde que você observe esses elementos, você planeja as atividades da sua pesquisa considerando que você precisa ler, você precisa aproveitar as tecnologias da informação e comunicação, você precisa cumprir os prazos estabelecidos, sempre haverão prazos. Se for o caso, pergunte, pesquise, organize o seu tempo para não perder de vista as ações que devem ser realizadas. Essa é a estrutura básica, né, as orientações gerais quando você pretende realizar uma pesquisa. Agora nós vamos partir para um assunto um pouco mais complexo, que é a redação. É como nós devemos redigir os textos num curso, os textos na academia. Os textos produzidos através da pesquisa ou um trabalho solicitado por uma disciplina. Então, dentro da academia, o trabalho deve seguir regras gerais. Essas regras estão contidas na redação oficial e na redação técnica. Vamos acompanhar, então, uma externa sobre redação oficial. Você já ouviu falar em redação oficial? Bom, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, o objetivo principal da redação oficial é comunicar com impessoalidade e clareza, para que a mensagem ali transmitida seja compreendida por todos. Isso acontece em vários ambientes de trabalho. Acompanhe agora a opinião de um assessor jurídico sobre o assunto. Meu nome é Cleiton de Souza, né? Minha graduação está sendo em Direito, eu concluí Direito agora este ano. E aqui no gabinete eu sou assessor jurídico também e chefe de gabinete. Em alguns momentos a linguagem técnica ela é necessária, né? Principalmente na comunicação entre os órgãos públicos. Alguns departamentos exigem essa comunicação técnica, né? E alguns documentos que nós usamos para se comunicar, principalmente para a comunicação interna dentro deste poder, no caso Poder Legislativo Municipal, nós usamos o memorando. O memorando ele é um modelo de um expediente que se usa para se comunicar
dentro do próprio gabinete ou entre os gabinetes dentro do mesmo poder. Também existe o requerimento que nós podemos fazer requerendo de um outro departamento, né, dentro desse mesmo poder, através de um documento denominado requerimento, também é um modelo de expediente. Também existe o pedido de providência. Esse pedido de providência é um documento que é feito, né, geralmente são os parlamentares que fazem, só eles assinam, pedindo para que alguma secretaria do Executivo execute alguma obra ou algum serviço. O ofício ele já é para comunicação externa, é quando esse poder deseja se comunicar ou solicitar algo de outro poder, de outro ente, né? E nós usamos o ofício. O ofício ele pode ser utilizado tanto para se comunicarmos com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público ou até mesmo em outros poderes federados, que seria a União e Estado. Além de todos esses exemplos que nosso entrevistado nos mostrou, ainda existem muito mais tipos de redação: ata, atestado, comunicado, declaração, resolução, portaria, relatório e muito mais. Estas redações oficiais são chamadas de modalidades administrativas de expedientes oficiais. Bem, agora que você já conhece o conceito de redação oficial, que tal se aprofundar um pouco mais no assunto? Boa aula e até a próxima! Tanto a redação oficial quanto a redação científica devem observar esses parâmetros. Vocês viram que esses documentos devem estar redigidos. A redação oficial, ela vai seguir como base o Manual de Redação da Presidência da República, que vocês têm disponível no ambiente. E a redação científica vai seguir como regra as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E todas elas seguem esses aspectos específicos: impessoalidade, linguagem, formalidade e padronização, concisão e clareza. Vamos ver os exemplos. Olha, é realmente apropriado que nos reunamos aqui, hoje, para homenagear Abraham Lincoln, homem que nasceu numa cabana que ele construiu com suas próprias mãos. Com suas próprias mãos? Cuidado! Tocar nestes fios provoca morte instantânea. Quem for flagrado fazendo isso será processado. Será que dá tempo dele ser processado depois que ele tocar nos fios? Então, a linguagem ela tem que ser clara, ela tem que ser impessoal, ela tem que estar observando esses princípios. Eu não posso redigir um texto também num papel cor-de-rosa, num papel colorido. Não estou... A redação oficial e a científica, ela segue um padrão. E são esses padrões que é um dos temas da nossa aula. Os padrões observados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. As regras gerais são: nas regras gerais de formatação, conforme a NBR 14.724, vocês devem observar sempre as normas citadas aqui na aula. A organização do texto vai ser 3 centímetros para as margens superior e inferior, 2 centímetros para a margem direita e inferior. De modo geral, o papel tem que ser branco, A4, a estrutura do texto sempre em letra tamanho 12, o recuo de 1,25, que é o parágrafo. Então, essas são algumas observações gerais. Para a gente entender como é que faz essa formatação, vamos acompanhar o tutorial. Saudações a todos. O tutorial de hoje refere-se à formatação científica para trabalhos acadêmicos. Na primeira formatação, nós vamos fazer a configuração das margens, a configuração da página. Para isso, estamos utilizando o editor de texto do Word do Microsoft Office. Nele, nós temos várias abas aqui no canto superior, as abas de página inicial, design, referências. E para configurar a margem, nós utilizamos a aba do Layout. Dentro da aba do Layout, nós temos a paleta de configurar página. Dentro da paleta de configuração de página, temos a opção de margem. Então, nós vamos configurar primeiro as nossas margens.
vamos no menu de margens personalizadas. Conforme a ABNT, a margem superior é 3 centímetros, para que possam ser inseridos os cabeçalhos. A margem esquerda também é 3 centímetros para fins de arquivo, de arquivar o documento. A margem inferior é 2 centímetros e a margem direita também é 2 centímetros, só para fins de estética de organização do documento. Então, configuradas as margens, nós devemos configurar o papel. O papel sugerido pelas normas é o papel A4, com largura 21 centímetros e altura 29,7. Então, esses dois elementos são os principais elementos com relação à configuração de página. Você vai clicar em OK e as margens estarão automaticamente configuradas. Após a configuração da margem e do papel, nós vamos fazer a configuração do corpo do texto. Então, utilizamos aqui um arquivo de texto desconfigurado. Nós faremos como atividade facilitadora, vamos selecionar um parágrafo. O correto é você fazer essa configuração antes mesmo de você iniciar o texto. Então, você seleciona o texto que você vai aplicar a formatação, você vai na aba Página Inicial, ela vai abrir algumas paletas, você vai optar pela paleta do parágrafo. Ele vai abrir um sumário com a caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, você deve formatar o quê? O alinhamento geral do texto. Conforme a norma da ABNT, o alinhamento recomendado é o justificado, que vai de uma margem a outra do texto. Os recuos. Na ABNT, chama-se recuo o parágrafo da primeira linha e o recuo quando é utilizado em citações. Então, aqui nós faremos, primeiramente, o recuo do parágrafo da primeira linha. Nós temos a opção aqui em especial. Você vai clicar na seta para abrir o menu e o Microsoft Word já traz a opção de primeira linha. A norma da ABNT é recuo de 1,25 e não 1,5, já vem previamente configurado, mas você deve conferir para não correr o risco. Depois do recuo da primeira linha, você vai fazer a configuração do espaçamento entre linhas. Para que serve o espaçamento entre linhas? O espaçamento entre linhas é sugerido para que possa facilitar a leitura do documento. O espaçamento sugerido pela ABNT é de 1,5 entre as linhas do texto, ok? Não haverá opção de espaçamento entre os parágrafos e, portanto, recapitulando, para formatar o texto de modo geral, o alinhamento é justificado do corpo do texto, o recuo da primeira linha ou o parágrafo é de 1,25 e o espaçamento entre as linhas é de 1,5. Vamos clicar em OK e a formatação a princípio está realizada. As outras orientações com relação à norma da ABNT condizem com o tamanho da fonte, o tipo da fonte e a cor da fonte. Para esse fim, nós vamos utilizar a paleta Fonte. Você vai selecionar aqui no canto esquerdo o estilo da fonte. A ABNT recomenda as fontes Arial ou Times. O tamanho da fonte recomendado é tamanho 12 para o corpo do texto. E a cor da fonte é o automático ou negro. Então, configurado o nosso parágrafo, vejam, o recuo de 1,25 para o parágrafo, o espaçamento entre as linhas de 1,5, a cor preta ou automática e o estilo da fonte Arial ou Times, ok? A gente pode fazer uma configuração rápida, que é salvar essa configuração como um estilo. Como que eu faço isso? Eu seleciono o texto que eu tenho, venho na aba
na paleta do estilo, vai me abrir as opções aqui na seta, um sumário de estilos já pré-existentes dentro do Microsoft Word, mas eu posso criar um estilo. E aí eu salvo esse estilo como formatado. Por exemplo, esse texto vai aparecer aqui como estilo rápido e toda vez que eu selecionar um texto e vier no estilo rápido, toda a formatação será aplicada. Essas são as configurações gerais com relação a papel, letra, margens, disposição geral do texto e espaçamento entre linhas. Por fim, mas não menos importante, você deve fazer a configuração do número de página. Então, para configurar o número de página, você vai em Inserir, nas abas do Layout, você vai dentro da paleta do cabeçalho e rodapé, número de página. Vai abrir um sumário e você vai pedir para inserir número de página. A ABNT recomenda que seja no canto superior direito em algarismos arábicos. Feita a inserção, automaticamente serão numeradas todas as páginas sequencialmente. Este foi o tutorial com relação à formatação geral do texto. Os tutoriais são importantes justamente para vocês perceberem como, de modo prático, a gente faz a formatação do texto. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar um tutorial sobre a formatação das seções e títulos, que são as divisões que existem dentro do texto. Essas divisões, seções e subseções, a gente observa a norma 10.520 da ABNT. Saudações a todos! Este é o tutorial de formatação das seções e títulos com relação à redação científica em trabalhos acadêmicos. Para a formatação de títulos e seções, é importante que seja compreendidos dois conceitos. Para a ABNT, título são os elementos não numerados, ou seja, o nome do trabalho e os elementos pré- e pós-textuais, como introdução e as referências. Neste texto que nós temos como exemplo aqui, o texto base, nós temos 3 elementos que se configuram aparentemente como títulos. Então, recapitulando, título para a ABNT são o nome do trabalho e os elementos pré- e pós-textuais. Os elementos textuais, aqueles que fazem parte da divisão do texto, configuram-se como seções. Nós temos a seção primária, a seção secundária, a seção terciária, quaternária e quintenária. Então, inicialmente, nesse texto base que temos aqui exposto, nós temos 3 seções, 3 títulos. O primeiro trecho, ele se configura como título. Então, ele é elemento pré-textual. Para o título, a ABNT orienta que a formatação seja letra maiúscula ou caixa alta, né, todo em negrito e centralizado. Para fazer essa configuração, então, selecionamos o texto, vamos na aba da página inicial, dentro da paleta fonte, vamos configurar a letra, o estilo é Arial, o tamanho dos títulos são 14 e a cor da fonte é automática. Então, todo o título deve ser centralizado. Para isso, dentro da paleta do parágrafo, nós vamos nas opções rápidas do Word, que são as opções de alinhamento. Nós temos os alinhamentos à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Para o título, o alinhamento utilizado é o centralizado. O
que mais resta para configurar o título? Para configurar o título, ele deve estar em caixa alta, ou seja, maiúscula. Dentro da paleta fonte, nós temos as opções rápidas do Word, que é maiúsculas e minúsculas. Então, essa opção de maiúscula e minúscula vai abrir um sumário com outras opções. A opção para configuração do título são todas as letras em maiúsculo. Ainda os títulos devem ser negritados. Portanto, feita a configuração dos títulos. Todo título é em negrito, caixa alta maiúscula, centralizada. As demais divisões do texto são configuradas como seções. Cada seção tem uma configuração específica. As seções são sempre numeradas e é a numeração que vai identificar qual o nível da seção. A seção primária é a mais importante, é aquela que compreende as subdivisões. A seção primária ela vai ser formatada como? Ela deve ser alinhada à esquerda, em caixa alta e em negrito. Então, faremos as configurações gerais. Configuração de fonte e estilo. Então, a fonte recomendada é Arial. Vamos à paleta da fonte, configurar o estilo da fonte, Arial. Configurar o tamanho da fonte. Para o texto, o tamanho recomendado pela BNT é o tamanho 12. A seção primária deve ter configuração toda em negrito e a recomendação é que ela seja toda em maiúscula. Então, nesse estilo rápido do Word, maiúsculas e minúsculas, selecionamos a opção maiúsculas. E o seu alinhamento é à esquerda. A cor é preto ou automático. Essa é a configuração da seção primária. Portanto, seção primária, tamanho da fonte e cor da fonte, Arial, tamanho 12, todas em negrito e todas em maiúsculas com alinhamento à esquerda aqui na paleta do parágrafo. A seção secundária são subdivisões. Para a seção secundária, como elas têm menor importância que a seção primária, a sua formatação é alinhamento à esquerda. Então, vamos na paleta do parágrafo e selecionar alinhamento à esquerda. As subseções e seções são sempre numeradas, né, como já tratado. Então, seu alinhamento é à esquerda. O tamanho da fonte e a cor da fonte, recomendado sempre Arial ou Times, tamanho 12. Cor preta ou automática. Então, vamos na paleta da fonte, configurar o estilo da fonte, neste caso utilizaremos Arial, o tamanho da fonte 12, a cor da fonte automático. A seção secundária não se utiliza o negrito, então a configuração que se dá é sem negrito. E temos a seção terciária. As seções terciárias, elas são configuradas conforme a ABNT, sempre todas as seções com alinhamento à esquerda. Então, selecionamos o texto, vamos na paleta do parágrafo, dentro dos estilos de alinhamento e selecionamos a opção de alinhamento à esquerda. Com relação à formatação da fonte, utilizamos a paleta da fonte, então, Arial ou Times, tamanho 12, cor preta ou automático. No caso da seção terciária, o tipo de formatação, nós vamos utilizar o estilo rápido do Word, é a primeira letra da frase em maiúscula e negritada. Portanto, essa é a formatação terciária. A formatação quaternária é utilizada toda em negrito e em itálico. E a quinária é toda em itálico. Não recomendam-se essas subdivisões para que o texto não fique todo recortado.
Então, recapitulando, nós temos seção terciária, né, toda em negrito, alinhada à esquerda, com apenas a primeira letra maiúscula. A seção secundária, toda em maiúscula, alinhada à esquerda, sem negrito. E a seção primária, toda em negrito, em maiúscula, alinhada à esquerda. Essas são as configurações de formatação para seções dentro do trabalho. E os títulos sempre centralizados em negrito, todos em maiúscula. Agora nós já temos uma noção geral de como faz a formatação do texto. Essa formatação mais externa do texto, né, com relação à paginação, título, parágrafo, letra. E o nosso próximo tópico são as citações, um dos elementos mais importantes num trabalho acadêmico, num trabalho científico. Como que nós temos citações? Então, as citações estão previstas na NBR 10520. E a NBR 10520 traz basicamente 3 tipos de citação. A citação direta, a indireta e a citação de citação. O que configura uma citação? É justamente uma menção de uma informação extraída de uma fonte que não é sua. A citação direta, ela é a transcrição de uma parte da obra de um autor, ou seja, não foi você que elaborou, e é uma reprodução exata. Você literalmente copia e cola do original. Mas você copia e cola, mas indica a fonte que você tirou. Então, se ela tiver até 3 linhas, ela será uma citação direta curta. E nesse caso, ela fica destacada por aspas. O trecho que for exatamente o que o autor escreveu é destacado por aspas. Nesse caso, o trecho foi destacado aqui com relevo para vocês observarem. Na citação direta longa, você também tem uma transcrição da obra do autor que você consultou. Mas ela tem mais de 4 linhas. Observem, ela tem mais de 4 linhas. Se ela tiver mais de 3 linhas, ou a partir de 4 linhas, você tem que fazer um recuo de 4 centímetros. E o tamanho da fonte vai ser 10 centímetros. O tamanho vai ser 10, o tamanho da fonte. Em todas elas, você tem que indicar ao final, entre parênteses, o autor, o ano e a página da onde você tirou. Se você for fazer uma citação indireta, ela já tem uma outra característica. Nessa, você apresenta o pensamento do autor. Então, você usa o pensamento do autor, mas você escreve com as suas palavras. Por exemplo, dessa forma, Gerhard, 2009, é preferível começar de forma organizada o trabalho, escolhendo os textos que realmente irão contribuir para aprofundar o tema a ser desenvolvido pela pesquisa. Então, a ideia é do Gerhard, mas você transcreveu com as suas palavras. Esses são basicamente os 3 tipos de citação. Citação direta, curta e longa, e citação indireta. E o que acontece se você somente copiar e colar e não citar a fonte? Porque obrigatoriamente você tem que citar a fonte, que é o autor, o ano e a página. O que acontece? Aí o nosso aluno que cometer isso pode incorrer em um crime de plágio. Bom, então quando você copia uma obra e não cita isso e considera que aquela construção é sua, que aquela produção textual é sua, isso é um crime, e aí você pode pegar algumas penalidades, como inclusive perder o curso, né, professora? Pode perder o curso que você está fazendo, ou você vai ser reprovado em uma banca final, você vai ter que fazer um novo relatório, um novo trabalho acadêmico. Então, tome esse cuidado. Não é errado copiar,
ok? Errado é não citar a fonte. Pode copiar a ideia, né? O seu orientador ele vai fazer isso com você. Vocês, quando forem fazer o estágio, vocês vão ter um orientador para fazer esse trabalho de orientação, principalmente quanto a esses aspectos. Correto, professora? Correto. Então, você pode copiar e colar, mas você tem que citar a fonte. E se você citou a fonte, então nós usamos aqui o exemplo do Prodanov, do Gerhard, você tem que fazer a referência. Então, você cita quando você copia e cola o texto. E a referência é uma lista de obras que você consultou. Como é que a gente faz as referências? Então, você deve colocar o nome do autor, o título da obra, a edição, se houver. Então, no nosso caso, né, Lakatos é a autora. O nome, a chamada é sempre pelo sobrenome, em caixa alta. O título da obra, a edição, se houver. O local da publicação, isso você vai encontrar na folha de rosto do livro. A editora, que é quem publicou o livro, e o ano de publicação. Então, só para destacar, por exemplo, o sobrenome, né, o título sempre em negrito, a edição, nesse caso aqui nós temos, o local, geralmente nessa sequência, o local separado da editora por 2 pontos e a editora separada do ano por vírgula. No caso de 2 autores, os sobrenomes continuam em caixa alta, mas eles são separados por ponto e vírgula. E no caso de referência de internet, você tem que sempre acrescentar o termo ao final, disponível em, e copiar todo o link da internet, né, destacado pelos sinais de maior e menor, e o acesso à data que você acessou. Essas são as orientações gerais sobre a nossa aula. Então, agora nós temos uma atividade que você vai justamente produzir esses tipos de citação que nós trabalhamos, observando as regras da ABNT. Boa atividade, até daqui a pouco. Voltamos com a nossa disciplina de orientação para a prática profissional e pesquisa. Vimos um monte de informação hoje, mas estudar é isso, né? Tem uma frase de Alice no País das Maravilhas que diz que nada é impossível desde que você tente. Então, sejamos persistentes nas nossas aulas, nas nossas atividades. E falando em atividade, a nossa atividade de sala consistia em elaborar 3 citações a partir do texto do Prodanov. A primeira produção era... Primeira pergunta, a primeira produção, né? Uma produção textual do tipo citação indireta sobre em que consiste o estágio. Uma citação indireta sobre o que consiste o estágio. Professora, eu posso trazer uma primeira resposta, professora Anabela? Com gentileza. A Suzy do Espigão do Oeste, ela colocou assim a citação, né? É a oportunidade de experiência na prática, de praticar o conhecimento adquirido, finalizando com um relatório final, apresentando os resultados obtidos da teoria e prática. Essa é a citação indireta da Suzy. Várias citações indiretas poderiam ser produzidas. A citação indireta, relembrando, é aquela em que você extrai a ideia do autor, mas você utiliza as suas palavras. Então, toda vez que você lê um texto, lê um artigo, lê um resumo, lê um livro, um artigo da internet, você utilizar a ideia daquele autor no seu texto, com as suas palavras, você estará realizando uma citação indireta. Se não, vejamos qual seria uma das opções de fazer. A gente poderia trazer como exemplo de acordo com o Prodanov 2013, então só observando que se você tiver uma citação indireta, você tem que citar o autor
e o ano apenas. Então, Prodanov 2013, porque você está extraindo as ideias, você não está extraindo as palavras dele. Então, nesse caso, o autor, se ele ficar fora do parênteses, você está chamando o autor para próximo de você, você está conversando com o autor. Então, de acordo com Prodanov, segundo Pedro Demo, nas palavras de Dermerval Saviani. Então, quando você dialoga com o autor, ele fica fora do parênteses, só a primeira letra vai ficar em maiúsculo. Se você não estiver dialogando com o autor, se você não estiver chamando ele para próximo de você, ele vai ficar dentro do parênteses, tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo. Vamos acompanhar novamente o exemplo. De acordo com o Prodanov, então estou conversando com o autor, 2013, porque são só as ideias, eu não estou extraindo as palavras em si. O estágio é um ato educativo escolar que visa a preparação para o trabalho a partir de vivências reais na área de formação profissional. Esse é um dos exemplos que vocês poderiam trazer como citação indireta. No exemplo que eu falei aqui, poderia ter colocado Suzy, abre parênteses, 2016, né? Ficar correto. Poderia ficar, né? Uma segunda produção era uma produção textual do tipo citação direta curta, aquela citação que você coloca no meio do texto e aí você vai abrir aspas sobre o que é relatório de estágio. Então, compreendi em você extrair do texto que nós propusemos para vocês aí no polo, que é o texto sobre relatório de estágio, uma citação direta curta. O que é uma citação direta curta? Uma citação direta curta é aquela em que você copia as palavras do autor que você leu, não utiliza as mesmas palavras, então copia e cola, mas você tem que fazer a indicação da fonte. Então, toda indicação de fonte vai ter ano, autor, ano e página. Se ela é uma direta curta, significa que você não ultrapassou 3 linhas. O trecho que você está utilizando no seu texto, desse outro autor, dessa outra fonte, tem até 3 linhas. Nesse caso, vejamos como que poderia ter ficado o nosso exemplo aqui. Trouxe o seguinte: relatório de estágio pode ser caracterizado como. Percebam que quando eu inicio o trecho que não me pertence, que é de outro autor, eu abro aspas. Então, o trecho destacado, né, sublinhado, é exatamente o trecho que não me pertence, que é do autor. E como eu copiei e colei, eu vou colocar entre aspas esse trecho. O trecho aqui é: relatório de estágio pode ser caracterizado como é um documento que contém um relato de experiências vivenciadas, ações desenvolvidas, resultados alcançados, análise comparativa da teoria com a prática, sugestões de melhoria e outras informações exigidas. Só um destaque aqui que, para fins de formatação, para que vocês possam visualizar aí no polo a tradução em libras, é que parece que tem mais de 4 linhas, mas na verdade tem só 3 linhas. Então, se der 3 linhas, a citação é direta, curta. Do mesmo modo, ao final eu tenho que citar o autor, o ano e a página da minha fonte. A última atividade era fazer uma produção textual do tipo citação direta, só que agora longa, aquela que ocupa mais de 4 linhas no decorrer do texto. Essa citação longa era sobre os elementos, sobre os quais os elementos constantes do relatório. Geralmente esses relatórios possuem os seguintes elementos. Então você vai extrair, a atividade compreendia você extrair do texto um trecho que compreenda mais de 4 linhas a respeito dos elementos do relatório. A proposta de solução seria, né, todo esse trecho já é a citação longa, todo esse trecho já é o texto do autor. Então, uma parte introdutória, registrando os objetivos do estágio, a área de abrangência escolhida e a descrição geral do local do estágio, história, descrição física, tipo de organização, organograma, missão, visão, objetivos, políticas de pessoal, principais produtos, área de atuação, entre outros elementos. Entre parênteses, Prodanov, vírgula, 2013, que é o ano, e a página que você extraiu o texto. Então, essa é a formatação de uma citação direta longa.
né, com o recuo de 4 centímetros. Essa é a estrutura de uma citação. Nós temos participações? Temos uma dúvida. O aluno Daniel, do Polo de Paraná, ele perguntou sobre numeração de página. Ela deve obrigatoriamente ser em cima ou ela também pode ser embaixo, no rodapé da página? É uma dúvida do Daniel, do Polo de Paraná. Bom, Daniel, a orientação é a seguinte: de acordo com a ABNT, a numeração de página deve ser inserida no canto superior direito. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, orienta dessa forma. No entanto, como em tudo há exceções, se você estiver escrevendo para uma determinada instituição, ou para um artigo, ou para uma revista, geralmente eles abrem um edital com as regras que devem ser observadas para ser escritas. Então, pode ser que essa instituição adote uma regra diferente, né? Porque a ABNT é uma orientação. As instituições, as universidades, os institutos, eles têm liberdade, têm uma certa liberdade de alterar um pouco essas normas. Mas, de acordo com a ABNT, a orientação é a 14.724, a orientação é que a numeração da página seja no canto superior direito. Mas vale observar, se você estiver escrevendo, submetendo o seu trabalho para algum evento, observar quais são as regras dessa revista, desse evento. De repente você está escrevendo para um congresso, encaminhando para um seminário, e aí você deve observar essas regras, evidentemente. Temos outra participação. O aluno Tiago, do Polo de Ariquemes, ele falou sobre o uso da régua, que você pode usar lá no menu Exibir no Word, né? Quando você está fazendo aquele tutorial, a formatação, que você pode utilizar a régua, menu Exibir, colocar a régua, e aí essa régua facilita você visualizar o tamanho da página que você colocou lá, o espaçamento, o tamanho da página, a produção do texto, o parágrafo, o recuo e tudo mais. Facilita. Perfeito, Tiago. A régua é um ótimo elemento de facilitação para você acompanhar as medidas. O que não é aconselhável é que você faça a formatação pela régua, porque às vezes a gente não é preciso em exatamente 1,25, 3 centímetros. Então, a régua, a gente sugere que você utilize, peça para exibir a régua, para acompanhar se está ajustado. Mas a preferência é que você formate lá na paleta do parágrafo. Para a gente tirar todas as dúvidas a respeito de como fazer uma citação, a gente vai acompanhar o tutorial de formatação das citações. Saudações a todos. Vamos falar um pouquinho agora sobre citações no meu texto acadêmico. Como sabemos, citações são necessárias para dar confiabilidade, para você posicionar seu texto perante o meio acadêmico, para saber como que outros pesquisadores estão trabalhando sobre a mesma temática que você, tá bom? Então, o nosso texto é sobre pesquisa, e aí chegamos em um determinado ponto que nós trouxemos uma fala do professor Pedro Demo. E aí a gente colocou essa fala aqui em destaque amarelo para mostrar que o texto é escrito pelo professor Pedro Demo. Como esse texto foi tirado da obra dele, e aí eu vou ter que fazer esse destaque no meu texto. Para fazer esse destaque, primeiro a gente tem que observar alguns procedimentos que recomenda as nossas normas da ABNT. No texto eu vou deixar só o prenome do autor, prenome ou o último nome. Então eu não vou ter aqui a palavra Pedro, correto? Então eu vou deixar só para Demo. Outra observação é no pronome que eu vou deixar aqui, no prenome que eu vou deixar. Quando eu inicio uma citação trazendo o autor, esse prenome só vou precisar da primeira letra em maiúscula. As demais vão ficar em caixa baixa, minúscula mesmo. Então eu vou ter Pedro Demo. Observe o seguinte, aqui eu trouxe o nome do livro, a edição, o ano, tudo isso. Essas informações aqui vão estar nas referências, ela não fica no meio do texto, tá bom? E aí a gente pode deletar essas informações, lembrando que nós já colocamos na referência, então não perdi nada de informação. Então, para Demo, aí eu vou trazer o ano que essa obra
foi produzida, ou seja, no ano 2000. E se eu quiser saber qual a página que encontra essa citação, ela está na página 20. Fica dessa forma a minha citação, e essa é uma citação direta, ou seja, foi extraído do texto do professor Pedro Demo. Mais à frente, aqui começa a citação, onde está essa amarelo negritado. Então, eu sempre vamos deixar, quando tem citação direta, e uma citação direta e ela for curta, ou seja, menos de 4 linhas no texto, a gente coloca aspas no início da fala do professor e aspas ao final da fala. E a formatação segue a formatação do texto normal, ou seja, sem esse destaque amarelo. Vamos tirar esse destaque amarelo. Além disso, sem esse destaque de negrito também. Ou seja, aqui você tem o parágrafo, correto? E a formatação normal do texto que você já vem produzindo. Então fica o texto, para Pedro Demo, abre parênteses, coloca o ano e a data, a página que consta essa citação que você trouxe. Se alguém gostou da citação e quiser consultar a fonte, a pessoa vai lá nas suas referências e verifica qual o nome desse livro, qual o nome dessa pesquisa. Essa é uma primeira citação, uma citação que nós chamamos citação curta, correto? Ou seja, menos de 3 linhas. Além disso, ela é uma citação direta, onde eu trago texto escrito exatamente como foi ou exatamente como está na fonte consultada. A segunda citação que nós trouxemos para exemplificar é uma citação que nós chamamos indireta, ou seja, eu li uma fonte, mas eu vou colocar aqui no texto as minhas palavras, ou seja, a minha interpretação, no caso, a sua interpretação ao ler uma fonte. Só que mesmo fazendo essa minha interpretação daquela fonte, eu tenho que trazer aquela fonte para o texto. Ou seja, por exemplo, no nosso aqui, a finalidade da pesquisa é resolver problemas e solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Essa parte que está destacado aqui, eu consegui colocar no texto ao ler o trabalho do professores Barros e Leffeld, correto? Então, as ideias constam no livro de Barros e Leffeld, correto? Então, eu trago ela mesmo não estando igual está lá, mas eu tenho que colocar, porque senão, se eu não trouxer isso vai configurar como plágio, e plágio é crime, correto? Então, essa aqui eu só destacando as ideias, correto? Opa, passo uma linha, ideias. A formatação normal do texto, lembrando que quando for ideias, eu não preciso colocar aspas, correto? As palavras são minhas, correto? As palavras são de quem está escrevendo, mas as ideias são da fonte consultada. Então não há necessidade de aspas nesse tipo de citação. Outra observação a ser destacada é a página. Essa página aqui, quando você traz as ideias, ela é opcional, correto? Você pode deixá-la, correto? Ou você pode retirá-la do texto, é opcional. Vamos deixar que quanto mais informações a mais, nunca é problema. E mais um segundo destaque é o seguinte, quando eu coloco olha só, o Pedro Demo aqui, quando eu trago o autor na conversa, esse autor, ele só a primeira letra que recebe caixa alta, maiúscula, e as demais fica em minúsculas. Quando eu não trago a citação, não trago na conversa o nome do autor, mas as ideias dele, eu deixo ao final da ideia, abre aspas, e aí eu coloco toda em caixa alta o nome, quer dizer, o último nome do autor, correto? No início, ó, a diferença de Pedro Demo, porque eu trouxe para a conversa o nome do Pedro Demo. Olha a diferença para o Barros aqui. Eu não citei na conversa o Barros, mas as ideias são dele. Então, eu coloco em caixa alta ao final. São 2 tipos de citação. É a citação direta do Pedro Demo, citação indireta aqui é do Barros.
E para finalizar a nossa parte de nossas ideias de citações, aqui temos mais uma. Observe que essa citação aqui é uma citação indireta. Citação indireta, então não há necessidade de dar esse destaque, né? Então eu posso tirar aqui, seleciono, tiro a necessidade. O Nascimento, ó, eu não estou colocando ele na conversa, eu só trouxe as informações dele, então eu vou colocar esse nome dele todo em caixa alta, correto? 2002 e a página, lembrando que a página aqui é opcional. Continuando no texto, observe que eu tenho nessa jornada, e aí tem mais uma outra citação agora de Barros. Só que essa outra citação, ela é longa, ela ocupa mais de 4 linhas, ó. Uma citação que ocupa mais de 4 linhas, nós chamamos de citações longas, diferente da citação de cima, de Pedro Demo, que ocupou no nosso texto 3 linhas. Vou destacar aqui para vocês observarem. A citação de Pedro Demo ocupou 3 linhas, correto? E a citação de Barros aqui abaixo ocupou 4 linhas. Quando a citação é longa, ela tem um formato diferente. Para fazer esse formato, você pode selecionar todo o texto, você pode fazer um recuo. E para fazer esse recuo, você pode utilizar a aba parágrafo, né, a paleta parágrafo, onde você tem aqui recuo, né, especial, e aí você pode colocar esse recuo com 4. Acho que colocar 4 fica mais rápido. Correto? Pronto, eu fiz um recuo de todo o texto. Lembrando que eu poderia também utilizar aqui em cima, né? Você seleciona o texto, correto? Todo o texto, e você pode vir aqui na régua, desde que a régua estiver exibir, né? Coloca exibir régua, e aí você pode puxar o texto até 4 centímetros de recuo. Lembrando que quando você faz esse recuo, o texto ele perde aquela formatação que vem na sequência. Então ele vai ter uma formatação simples, ok? Então não é um e-mail igual ao parágrafo anterior, a formatação aqui ela é simples. E o tamanho da fonte, ela também perde o tamanho. Ela pode ser tamanho 10 ou 11. E aí não há necessidade de dar esse destaque amarelo mais, correto? E nem um destaque negrito. E muito menos o destaque da aspas, tá bom? Porque a aspas, quando você coloca aqui no texto, ou seja, você está destacando aquela fala de outra pessoa. Quando você coloca um recuo, aí você já está mostrando um destaque especial no texto. Então, esse tipo de citação longa, a gente utiliza esse modelo de formatação. Basicamente, temos esses 3 modelos: uma citação curta, uma citação longa e uma citação indireta, tá bom? Voltamos para a nossa aula. Agora não tem dúvidas de como fazer a citação, né? Todos os procedimentos de uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta foram tratados. Lembrando que se você não cumpre essas regrinhas, né, você está copiando e colando, não citando a fonte desse texto, você, como o professor Junimar bem esclareceu, está incorrendo no crime de plágio. O crime de plágio, ele tem sanções administrativas, então a instituição pode, né, como foi tratado aqui durante a aula, pode fazer com que você apresente o trabalho de novo, pode zerar o seu trabalho, pode, dependendo do caso, pode perder o diploma que você conseguiu. Além dessas sanções administrativas, você tem as sanções civis, então você pode incorrer em danos morais, né, danos contra os direitos do autor. Então, se ficar identificado, o autor pode cobrar, inclusive, cobrar financeiramente por esses danos, né, você ter usado a ideia dele sem ter citado a fonte. E ainda, sanções penais, você pode ir... Você pode ser preso, né, tem uma sanção penal, com multa, inclusive, se for caracterizado essa prática do plágio. Então, as citações que nós temos mais comuns são essas: citação direta curta, quando nós temos a transcrição ipsis literis, exatamente como é no texto original,
de até 3 linhas, destacada por aspas, a citação direta curta, a citação direta longa, quando essa transcrição é maior do que 4 linhas, maior do que 3 linhas, de 4 ou mais, então você vai fazer esse recuo como foi apresentado no tutorial. E a citação indireta, em que você utiliza as ideias, mas o texto, as palavras são suas. Lembrando que na citação indireta, que é o uso das ideias, você só cita o autor e o ano. Por que você não cita a página? Porque você pode ter extraído as ideias de várias páginas, inclusive do artigo todo ou do texto todo. Então não tem como você citar, se você está trazendo ideia, você não tem como citar a página. Mas se a citação for direta, curta ou longa, você está copiando o trecho. Então, se você está copiando o trecho, você tem que dizer de qual página que você tirou. Né? De qual página do livro, do artigo que você tirou essa transcrição dessa fonte que você utilizou. Para a gente tratar um pouquinho das referências, vamos acompanhar aqui no nosso slide, nós temos as referências finais da nossa aula de hoje. Então, as referências, elas se comportam ao final do texto e elas compõem uma lista das fontes que a gente pesquisou. No caso, para a nossa aula, nós pesquisamos todas essas referências aqui. Como a gente falou no início, a gente pesquisou o Manual de Redação da Presidência, os livros de metodologia científica, o caderno da disciplina que vocês têm acesso, a internet, o livro do Prodanova, que foi usado como base para a atividade de sala de vocês, e o Severino, que é um dos grandes autores também na área de metodologia. Então, percebam que a referência é uma lista do que você utilizou no seu texto. Então, todos os autores que você citou, obrigatoriamente tem que vir na referência. Professora, é só para um destaque, né? Não significa que toda a obra que você leu durante o curso ou para fazer o resultado final do seu trabalho precisa de estar ao final. Se você só leu, mas não usou nada, nem a ideia daquela obra, ela não precisa entrar na referência. Agora, se você cita no corpo do texto, aí ela precisa obrigatoriamente estar nas referências. Exatamente. Se você citou, você utilizou uma dessas técnicas de citação, obrigatoriamente ela tem que ir lá para o final do seu texto, na lista de referência e constar. Então, a referência é justamente isso, são as obras que você especialmente utilizou. Como que a gente comporta a referência? Então, ela fica numa lista por ordem alfabética, olha, Brasil, Servo, Franzin, então a ordem alfabética. A chamada, ou seja, como que eu escrevo? Eu vou pelo sobrenome. Se eu estou utilizando uma lei ou um documento oficial, vai ser o dessa entidade, ou seja, se for o Manual de Redação da Presidência, vai ser Brasil. Se for a lei do estágio? A lei do estágio vai ser Brasil. Se for a Constituição Estadual, vai ser Rondônia, ou vai ser Acre, ou vai ser Amazonas. O Amazonas. Então, vai estar de acordo com, se você estiver usando uma legislação, você tem que observar o nível hierárquico dessa legislação. Então, se for federal, vai ser Brasil. Se for estadual, o nome do estado. Se for municipal, o nome do município a qual pertence aquela legislação. Então, essa é a indicação para citações de documentos oficiais, documentos publicados por entidades ou documentos dos entes federados. Então, você segue a chamada, então, sobrenome. No nosso caso, a primeira referência é um documento federal. Então, é produzido pela Presidência da República. Você coloca o título da obra em negrito, sempre em negrito, seguido, evidentemente, pela edição, se houver, o local onde foi publicado, aqui é Brasília, a editora que publicou, como é um documento oficial, foi a Presidência da República, e, por último, o ano. Na sequência, por exemplo, nós temos o Servo. Então, em caixa alta ou maiúscula, separado por vírgula do nome do autor. Aqui nós temos uma observação, vocês estão vendo essa sigla? Né? Aliás, esse termo em latim, et al., significa que não é só o servo que escreveu esse texto. Toda vez que você tiver mais do que 2 autores no texto, você vai utilizar essa sigla no nome
do autor. Então, o autor principal e a sigla et al., que em latim significa entre outros ou dentre todos os autores. Então, et al., se você estiver, por exemplo, usando um livro ou um artigo que tenha 5 autores, você não vai colocar todos os autores, você vai colocar somente o autor principal e a sigla, ok? Na sequência, o título da obra, o local da obra, separado por 2 pontos da editora, separado por vírgula do ano. E, por último, mas não menos importante, como nós já vimos, se você utilizar uma fonte da internet, você vai colocar todas essas informações de praxe, autor, título, ano, local, editor e ano, acrescido do disponível em e todo o endereço eletrônico e acesso em a data que você acessou, ok? Então essas são as orientações gerais de referência. Nós temos uma atividade no AVA disponível, que é Metodologia do Trabalho Científico, em que vocês devem proceder à formatação do texto, de acordo com as normas da ABNT. Então, vocês vão proceder à formatação da página, a formatação do corpo do texto, fonte, tamanho, a formatação do parágrafo, dos recursos, das citações, das referências. Esses tutoriais que nós apresentamos aqui durante a aula estarão disponíveis no ambiente e vocês podem sempre recorrer à aula e ao caderno da disciplina. A gente agradece. Acabou, né, professor Junimar? Mas estaremos aqui semana que vem. Semana que vem estaremos de volta para essa aula. Instigante. Adoro orientação para prática profissional e pesquisa. Então, nós estaremos novamente com a aula na semana que vem. Alguns alunos questionaram. De fato, houve um erro no ambiente. Os slides não estavam postados, mas isso já está sendo resolvido. Até amanhã vocês terão o material disponível. A gente agradece a todos os polos, eu não vou indicar nenhum, porque todos são motivo de prestígio para nós, professores do IFRO, vocês participarem das nossas aulas. Aos tutores presenciais, por apoiar essa dinâmica, e a todos aqui do estúdio, especialmente ao professor Junimar, que compartilhou comigo essa aula. Ok, até semana que vem. Bonanças a todos.